Chegamos no momento dos testemunhos da semana e esta semana eu tenho um testemunho para contar para vocês, um testemunho muito forte, queridos irmãos. Prestem bem atenção nesse testemunho. Na sexta-feira passada, o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu fizesse uma oração, não só a consagração da água, mas fizesse uma oração de cura e libertação pela rádio. E eu fiz. Quando terminou o programa, a hora que eu estava descendo a escada e chegando ali na calçada, tinha um homem me esperando. E ele veio e pediu uma oração para a sua filha. E ele me contava que a sua filha estava emagrecendo muito. E eu ali na calçada, eu acabei fazendo a oração. E até disse, se ela vier para Cunha, agora neste domingo, leva ela lá na igreja Santuário do Espírito Santo. E vão vocês também. Ela é de outra cidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela, mas vou contar um milagre para vocês. E essa moça veio para Cunha. Mas não foi no domingo, foi depois. Entraram em contato comigo e eu abri a igreja para atendê-los. Tive uma conversa primeiramente com a moça e depois, junto com a presença do pai, eu fiz a oração. A moça me contava o seguinte, que já há um ano e as coisas estavam começando a acontecer, coisas erradas na vida dela. Nada estava dando certo. E ela começou a emagrecer. E isso foi se agravando, até chegar nesse ponto. Ela dizia que ela tinha, há um ano atrás, 58 quilos. É uma moça de 1,60 m mais ou menos, não é grande. Ela estava com 58 quilos. E ela disse para mim, nessa semana, que a última vez que ela havia pesado, estava com 43 quilos. Dá uma diferença de 15 quilos, queridos irmãos. A perda de 15 quilos, de 58 para 43 quilos. E ela está muito magrinha, muito frágil. E por quê? Porque ela não conseguia comer e nem beber. Quando ela tentava comer alguma coisa ou beber alguma coisa, ela vomitava, ela soltava tudo. E assim ela foi se definhando, emagrecendo, sumindo. Uns dias antes, o Espírito Santo já havia contado para mim o que é que estava acontecendo com ela. E me foi revelado que fizeram um trabalho muito forte de feitiçaria para ela. E foi através de sapo. Não sei se foi no terreiro ou numa encruzilhada. Se foi pessoal da Umbanda ou da Quimbanda. Eu sei que foi Exu com falanges muito poderoso, com as suas falanges. O feiticeiro ou a feiticeira que fez esse trabalho pegou de um sapo, colocou o nome dela dentro da boca de um sapo para ela morrer. Costurou a boca do sapo e o Exu começou a trabalhar. Boca fechada do sapo, o sapo não come, o sapo não bebe. E aí o que acontece, queridos irmãos, o sapo vai secando até morrer. Consequentemente, é a mesma coisa que acontece com ela. Ela não comia, não bebia e ela ia definhando, emagrecendo. Ia chegar uma hora que ela ia morrer. Chegou a fazer exames médicos e nada foi acusado.
Por quê? Porque era espiritual, é trabalho de feitiçaria das grandes. Ela me contou isso aí e contou um pouco da história dela. E eu sabia alguma coisa também que o Espírito Santo havia me revelado. E fomos para a oração de libertação. Contei para ela que era um sapo, que alguém que a odiava muito, que não queria que ela ficasse ali, que ela morasse ali, fez um trabalho para ela e queria que ela morresse. E ela estava morrendo. Na presença do pai dela, eu impus as mãos sobre ela e falei para ela assim: começa a chamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E ela começou. E aí, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu pedi ao Senhor Jesus, pedi a presença do Pai e do Espírito Santo e dei ordem com autoridade ao Exu. É esse Exu que estava causando todo esse mal para essa moça e que ia levar ela à morte. Disse para ele ir até aquele sapo, descosturar a boca daquele sapo e tirar tudo que estava dentro daquela boca daquele sapo, o nome dela e toda a maldade que estava ali. Dei ordem para ele fazer isso. Dei ordem para ele ir embora, para ele desfazer toda a feitiçaria e ir embora em nome de Jesus. Soprei o Espírito Santo sobre a cabeça da moça umas 2 vezes, dando ordem ao demônio para ir embora. Terminando, eu fechei os olhos e fiz uma pergunta ao Espírito Santo. Eu pedi ao Espírito Santo: Espírito Santo, ainda existe uma presença maligna aqui dentro da igreja, ou na moça, ou dentro da igreja? Me dá essa manifestação, me manifesta, Senhor, em nome de Jesus. E o Espírito Santo me arrepiou. Ou seja, dentro da igreja tinha poderes malignos. Aquele Exu e as suas falanges. Não estava mais na moça, mas estava ali dentro da igreja. Então, mais uma vez, eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dela e agora eu falei com o Exu. E eu falei para ele: desça nela agora. Entra dentro do corpo dela agora. Em nome de Jesus, eu estou mandando. Entra no corpo dela. E aí, queridos irmãos, eu pedi a permissão a Deus, pedi a corrente de fogo, que a maioria não vai acreditar, sobre as minhas mãos. Enrolei 3 vezes sobre ela esta corrente de fogo. Pedi ao anjo todo-poderoso, o anjo forte, que levasse o demônio e a sua falange embora. E assim foi feito, queridos irmãos. Terminei a oração. Conversei com a moça se ela havia sentido alguma coisa. E ela falou assim: quando você estava me amarrando com a corrente que você falou, começou a me queimar da cintura para baixo até os pés, mas me queimava muito até chegar nos pés e depois saiu e aliviou e foi embora. Eu senti a minha libertação. Queridos irmãos, quando essa moça entrou dentro da igreja, o Espírito Santo me arrepiou e arrepiou ela também. E conversando com ela antes da oração, ela me falava que estava com muitas dores também nas costas e também no estômago. Quando terminou a oração, eu perguntei para ela se ela estava com dores. E ela falou: eu entrei com dores na igreja, mas agora eu não estou. Eu pedi para ela levantar e fazer alguns movimentos no corpo e ela nada sentiu. Falei para ela que ela agora poderia voltar a comer e a beber, mas que ela deveria começar devagar. Por quê? Porque quase que 1 ano ela ficou sem se alimentar, principalmente nos últimos meses. Então, o estômago dela não está ainda preparado para ter alimentos pesados. E falei para ela:
Pede para sua mãe, chega na tua casa agora, pede para sua mãe fazer uma sopinha para você, tá? Vai tomando as coisas, comendo devagarinho, coisas leves, saudável, porque o seu organismo vai se recuperar novamente, em nome de Jesus. E assim eles foram embora. À noite, trocamos mensagens, e ela dizia que quando chegou na casa dela, ela comeu um pão e tomou um café. E mais à noitezinha, a mãe dela fez uma sopa de macarrão com feijão. E ela se alimentou um pouco. E assim foi, terminou a noite. Ela não colocava nada na boca, queridos irmãos. O que ela colocava na boca, ela soltava. Ela se alimentou naquele mesmo dia que ela foi liberta. No dia seguinte, ela voltou para a cidade onde ela estava morando. E aí nós começamos a conversar. E eu havia falado para ela que ela deveria comer alimentos saudáveis. Aí chegou a noite, ela teve uma vontade muito grande, ela comeu um sanduíche. Imagino eu que deve ter tido um refrigerante também, né? Nada saudável. Gostoso, mas nada saudável. Mas enfim, ela mesmo diz que ela está se alimentando e cada dia a cada dia. Ou seja, cada dia será um novo dia. E ela sabe que foi liberta em nome de Jesus. Ela diz que ia voltar aqui para Cunha, para a casa dos seus pais, e ficar aqui até tomar uma nova decisão. Vamos aguardar. Ela falou, inclusive o pai dela também falou, que nesse domingo eles vão estar na igreja. Vai o pai, a mãe, ela, e vão na igreja. Então, queridos irmãos, esse foi um milagre muito grande de uma libertação espiritual, de um trabalho feito em terreiro ou encruzilhada com sapo, queridos irmãos, costurando a boca do sapo e colocando o nome da pessoa dentro do sapo e costurando a boca, para que a pessoa fosse secando e morresse. O Senhor Jesus libertou, queridos irmãos, o Espírito Santo libertou e usou desse homem de Deus, para entrar em batalha contra o Exu e sua falange e derrotá-los em nome de Jesus. Eu encerro nessa sexta-feira, nesse último programa da Rádio Serrana, dando esse testemunho, que o Senhor honra o teu servo. Não somos nós que somos capacitados, mas é o Senhor que nos capacita. Se o Senhor tem me usado, é porque eu sou servo dele. Eu sou servo do Senhor Jesus, e a presença do Espírito Santo dá esse testemunho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, e obrigado, Espírito Santo, por ter feito esse grande milagre na vida dessa moça. Amém.